Pedir permissão mais uma vez para o nosso Deus bondoso, e o nosso Mestre, nosso Consolador, nosso Jesus Cristo, aquele que nos dá a paz e que nos cura a nossa luta na hora da nossa aflição. Senhor, e pedimos humildemente que o Senhor possa dar a bênção para os nossos trabalhadores da casa, nossos seguidores e admiradores da nossa doutrina. Senhor, nós pedimos, Senhor, força do Senhor, nós não queremos ser figueira seca. Aquele que Jesus maldiçoou. A figueira seca é aquele que não produz nada. É aquele que não faz nada na prática do bem. E nós temos que fazer isso na prática do bem. Mas alguém me pergunta, mas velho, o que é o bem? O bem é a prática do bem. E o que serve a prática do bem? A prática do bem, ele nos serve para o bem proceder. E com o bem proceder, nós chegamos na caridade. E com a caridade, nós chegamos no amor. E no amor nós chegamos na paz. E é isso que nós desejamos, Senhor, nós ter a paz. E que o Senhor possa, com a sua força divina, estender para nossos vizinhos, para nossos amigos, para nossos irmãos, e todos aqueles que admiram a doutrina espírita. E assim mesmo, não admirando, nós desejamos também que o Senhor possa dar a paz para eles. E com a sua permissão, vou passar para o meu irmão, para ler a palavra do Evangelho. É a vontade de Deus. Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amem os seus inimigos. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Que juízo farão de mim se eu me recusar a tirar satisfação daquele que me ofende? Os loucos e os homens atrasados como vocês irão me censurar. Porém, aqueles que são esclarecidos, intelectualmente e moralmente, dirão que eu agi com muita sabedoria. Reflitam um pouco por uma palavra inofensiva. Muitas vezes dita sem querer, seu orgulho fica machucado e ao responder de maneira agressiva, acontece a provocação. Antes que chegue o momento de tomar uma atitude decisiva, pergunte a si mesmo: será que é agir como cristão? Se você eliminar da sociedade um de seus membros, como explica isso? Como alguém poderá não sentir remorso em tirar de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, das crianças o seu pai, e como ele o sustenta dela? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Irmãos, hoje a gente vai trabalhar a cólera, que é o item 9 do capítulo 9 do Evangelho escrito. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados, felizes, afortunados, benditosos, os brandos e pacíficos. Dentro desse capítulo, a cólera, ela traz uma explanação do que isso, né, o que esse sentimento nos causa. E que olha, um sentimento, o que tem a ver com a doutrina espírita, esse sentimento? A cólera, ela não é do corpo. Ela é 100% do espírito. E muitas vezes a gente vê alguém na rua, nossa, aquela pessoa lá é muito brava. É um lutador de MMA, o cara faz muita academia, tá muito bombado. Olha lá, um ogro, é um bravo. Será que aquela pessoa tem cólera? Será que é esse formato que traz uma pessoa a cólera? Nós temos na nossa mente, muitas vezes, os filmes de época, né, onde tinha lá os brutos, enfim, que eram as pessoas mais bravas, as pessoas mais ferozes, sendo os mais fortes. E a cólera estava neles. Será que esse estereótipo de cólera no corpo mais forte, ele é verdadeiro? Pode ser que sim. Qual é a nossa reflexão de hoje, nesses 4 parágrafos aqui do Evangelho a respeito da cólera? A primeira frase diz assim: os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. O cerne da cólera, o que é? É eu achar
que eu sou mais do que realmente eu sou. Quantas vezes nós já ouvimos, talvez não para nós, mas aquela velha frase: você sabe com quem está falando? O que é isso? A pessoa é muito mais importante do que as outras? Quando a gente tem esse ego um pouco mais inflado e alguém nos compara com o outro, até nos rebaixa, o que nos traz? A raiva, o ódio, a bravura, a cólera. Eu preciso ser muito forte para ter essa bravura? Não. Eu só preciso ter um ego um pouco mais inflado. Eu preciso achar que eu sou o melhor do que todos dentro dessa sala. Quando eu me coloco nesse pedestal, em algum momento alguém diz: Josias, o Joãozinho fala melhor do que tu. Não pode! Eu sou o melhor. E aí a cólera me ataca. E aí eu rasgo o evangelho. E muitas vezes em casa eu quebro meu celular na parede. Eu brigo com os meus vizinhos. O que eles estão pensando? Eu tenho o melhor carro, a melhor casa. Eu sou o mais inteligente. A cólera, ela vem daí. Esse é o cerne. Ali que ela começa. Seguindo, consideram-se bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhes causa irritação e aborrecimento. O que acontece então? Ficam encolarizados. Não importa quanto de dinheiro eu tenho na minha comparação. Não importa. Não quer dizer que a comparação do rico com o pobre eu vou ter a cólera. Não importa. Um irmão com outro irmão possa ter a cólera. Isso é muito prejudicial. E isso nos traz enraizados no nosso espírito. Para quem não sabe, eu tenho um menino, né, um filho, de 3 anos, que ele simboliza, como todas as outras crianças, um pouquinho de cólera. De que forma? Quando não faz o que a gente pede, o que acontece? Se joga no chão. Porque ele é o pedestal. O que a gente tem que fazer como os pais num momento como esse? Conversar, mostrar que não é no tempo que ele quer, que as coisas não funcionam do jeito que ele espera, que o mundo não gira em torno dele. Para que quando ele tiver 18, 19, 20 e um chefe, um líder não der aquilo que ele pede, ele não vai se jogar no chão. O que ele vai fazer? Ele vai chorar, ele vai brigar, ele vai ficar nervoso, não vai conseguir dar um próximo passo. Isso é o nosso dever aqui, como espíritas e como família. A gente identifica esses fatores e a gente tem uma ferramenta como essa, que é o Evangelho, para que a gente consiga perceber logo quando é criança. Aí a gente pode fazer aquela velha frase, né? Cortar o mal pela raiz. A gente consegue ali cortar o mal pela raiz. Quer dizer que vai ser uma criança perfeita? Que não é isso. Mas quer dizer que nós começamos a dar o primeiro passo. A gente começa a mostrar realmente o certo e o errado. O que pode e o que não pode. Procurem a origem desses acessos de demência passageira, que faz com que se igualem aos brutos, perdendo o sangue frio e a razão. Por que uma demência passageira? Quando a gente está com raiva, a gente sai de si. A gente não fala, eu não respondo por mim se eu ficar desse jeito. Como assim eu não respondo por mim? Tem outra pessoa que vem aqui e não é mais o Josias? O que acontece quando eu fico com raiva? Por que eu não penso? Tem várias questões físicas, né? Que aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? O cérebro ele não começa a pensar porque ele aumenta muito esse hormônio. Isso é físico. E espiritualmente?
que acontece? Qual é a nossa vibração? A gente está vibrando bem ou a gente está vibrando o mal? Quando a gente tem cólera, a gente está com raiva, essa raiva é para alguém ou de algum fato. Eu estou com raiva disso. Essa pessoa me magoou. Ela me colocou no meu lugar. Qual é o meu lugar? É o lugar aquele que eu não quero estar. Porque eu me acho mais do que aquilo. Eu tenho a percepção que eu estou num pedestal. Que acima de mim só Deus e olha lá. Se eu duvidar muitas coisas, eu sou melhor do que ele. Para algumas pessoas. E aí vem alguém e nos coloca no nosso lugar. E a gente fica muito bravo. A gente quer tirar satisfação. Aí a gente sai de si. Se a gente sai de si e olha para aquela situação, depois disso, o que a gente faz? A gente dá risada quando conta pra alguém. Foi engraçado. Mas por que é engraçado? Eu não consegui me controlar. Por que é engraçado eu não conseguir ter controle sobre o meu corpo? Porque nós somos um espírito. O controle é sobre o corpo. Eu não consigo controlar o meu corpo? Eu deixo o meu corpo me controlar? Antes de começar aqui a palestra, eu e a Hélio, a gente estava conversando e falou muito sobre a paciência. Às vezes a gente pede, eu quero ter mais paciência. Eu quero ter mais paciência. Aí a primeira situação que a gente tem, alguém me fecha no trânsito, já sai xingando. Eu acabei de pedir, eu quero ter mais paciência. Deus me colocou no caminho, ó. O motoqueiro vai te fechar. Faz uma oração para ele. Não, ele sai xingando todo mundo. A oportunidade que eu tive, eu não soube aproveitar. E ele vai me trazer mais. E mais difíceis. A cólera é a mesma coisa. Eu fiquei com raiva sobre isso aqui. E normalmente é com a mesma coisa. É com a mesma situação. Nossa, eu não consigo suportar pessoas que são assim. E a gente vai lá e é igual aquelas pessoas. Igual. Porque tá lá o problema nela que a gente consegue enxergar. É a gente sair de si. Quando a gente sai de si, a gente consegue enxergar, nossa, eu sou igual. Só que do meu jeito. Só que eu tenho as minhas experiências e a pessoa tem as experiências dela. Eu não posso julgar. Ela nasceu num outro ambiente, muitas vezes nasceu na mesma casa. Mesmo pai e da mesma mãe. E eu vou julgar. Nós nascemos juntos. Mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesmo bairro. Eu vou julgar. Não posso julgar. Ela teve experiências que eu não tive. E vice-versa. A mesmo xingão que o pai deu para um e deu para outro, eu entendi de um jeito. E ele entendeu de outro. Eu absorvi de um jeito. E ele de outro. Agora eu vou julgar? Não posso. Primeiro eu tenho que entender como é que ele entendeu. Como é que tu entendeu isso? Eu entendi assim. Nossa, eu entendi assado. Nossa, eu não tinha visto por esse ponto. Vamos juntar? Pronto, eu não tenho mais raiva dele. Diálogo. Só que o que acontece? Por que não tem esse diálogo? Porque eu já acho que eu sou melhor do que ele. Eu vou falar pra ele que eu sou muito melhor do que ele. Porque eu lidei muito melhor com essa situação. E ele que se vire. Ou ela que se vire. Se eu conseguir entender, ele também consegue. E não é. A gente está em graus evolutivos diferentes. É a mesma coisa, a gente está dentro de uma faculdade, olhando a mesma aula, do lado de todos os mesmos colegas. Um estuda em escola pública, o outro estuda em escola particular. Estão na mesma aula. O entendimento dos dois, muitas vezes, vai ser diferente. E a nossa família é a nossa primeira sala de aula na Terra. É a primeira. A gente vem de outras escolas do mundo espiritual.
eu não posso achar que aquela pessoa do meu lado vai ter o mesmo entendimento que eu. Quando eu parto desse pressuposto que o entendimento vai ser o mesmo, eu já estou, né, como diz a gíria do futebol, correndo errado. Já estou saindo de um ponto de partida totalmente diferente. E a cólera, o que ela é? Ela é o orgulho. E o orgulho, ele é avesso à caridade e ao amor. Então, se eu tenho cólera, eu estou com raiva, eu estou com meu orgulho ferido, eu não vou conseguir amar ninguém. Eu não vou conseguir fazer a caridade. E o que eu preciso nesse momento? Está cada vez mais limpo. Limpo no sentido de paz, harmonia, pensamento positivo. Olha o que a gente está passando nos últimos, vou botar aqui, tá? Nos últimos 3 anos. Tanto o mundo quanto o Brasil. É um turbilhão de coisas. A gente veio de uma pandemia, depois a gente teve eleições, que também polarizou muito o país. As pessoas brigam porque um gosta do vermelho e o outro gosta do verde e amarelo. Que vão fazer, no final das contas, a mesma coisa, só que com nomes diferentes e com números diferentes. Então a gente fica nesse meio termo, não conversa com o pai, com a mãe, com os tios. Por quê? Por causa desses pontos. Aí quando chega na hora de, agora eu vou ser testado, agora eu vou colocar à prova aquilo que eu estou bom lá do centro espírita. Já fui nas reuniões, eu já escutei a palestra, já tomei meu passe, agora a espiritualidade vai me colocar à prova. Vai te colocar num churrasco, num domingo, com todas aquelas pessoas que tu não tem tanta afinidade. E aí vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e aí começa. Onde era a prova para tirar o 10, colocar em prática aquilo que tu estudou, a gente não coloca. A gente vai por outros caminhos. Não tem problema. Vai ter outra prova. Talvez mais difícil. Porque a gente vai absorvendo cada vez mais conteúdo. Tanto na teoria, quanto na prática. A próxima linha, ele diz exatamente, é justamente o orgulho ferido que os leva a repelirem, cheios de cólera, os mais sensatos conselhos, até mesmo a impaciência que tem sua causa nas contrariedades fúteis, advém da importância que cada um atribui à própria personalidade, perante a qual julgam que tudo e todos devem ser curvados. Tudo e todos, todas as pessoas, têm que se curvar a mim. Por quê? Porque eu sei mais. Eu sou mais bonito. Porque eu falo inglês. Porque, enfim, tem que se curvar. Temos uma pessoa que nós deveríamos se curvar. Uma pessoa que veio aqui nesse planeta. E sabe o que ela fez? Ela lavou os pés dos seus discípulos. Quando a gente pensa nisso, nossa, teve uma pessoa que foi o líder. A pessoa que é o exemplo de amor, de esperança, é o exemplo. Jesus Cristo. Humildade. E o que a gente faz quando chega em algumas situações? Eu sou muito melhor do que todo mundo. A gente sabe do conteúdo. A gente sabe. Talvez não do evangelho, mas da nossa consciência. Porque o evangelho, a leitura, ela só reflete aquilo que está na nossa consciência. Se cada um de vocês aqui lê o mesmo texto, vão fazer palestras totalmente diferentes da minha. Totalmente. E isso é muito bom, porque cada um aqui tem a sua mochilinha de experiência. A gente vai colocar aqui nessa conversa, não é uma palestra, é uma conversa, a nossa própria experiência. E teve dias, alguns dias atrás, semanas, né? Eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. De não conseguir pensar.
Nossa, como é que isso está acontecendo comigo? E eu ali, com aquela raiva, e querendo fazer justiça, né? Porque quando a gente está com raiva, a gente quer fazer justiça, né? Se não está certo, se está errado, quer fazer justiça. E eu pensei, eu vou falar com fulano, se não está certo. E aí eu parei. Fui almoçar sozinho. No meu almoço, refletindo. Ah, mas se não for assim? E se a pessoa que me contou isso, me contou com más intenções? Porque ela sabe que eu tenho acesso a A, B e C e eu posso contar. E eu posso inflamar mais pessoas. Eu comecei a refletir. No final não fiz nada. Voltei pro escritório, uma salinha, orei por 5 minutos. Aí, coloquei uma meditação, uma musiquinha e orei por 5 minutos. Rezei, mentalizei, voltei para trabalhar. Quando eu cheguei lá, a situação era totalmente diferente. Parecia um mar de rosas. E eu pensei, eu podia, né, como diz o ditado, né, colocar no ventilador. Podia ter feito um estrago enorme, porque eu estava com raiva, porque eu achei que não era justo. Só que eu não sabia toda a história. Eu não tinha ouvido todas as partes. Simplesmente eu gostava de uma pessoa, alguém me falou alguma coisa contrária e sobre aquela pessoa, a gente vira, né, um bicho, vamos dizer assim. O sentimento. A raiva não me deixou pensar. Mesmo sendo muito tranquilo, assim, muito calmo. Consegui ali perder as estribeiras. E parei. Isso acontece com a gente todos os dias. Todos os dias. E o que a gente precisa fazer é estar cada vez mais preparado para esses acontecimentos. Porque vocês estão aqui hoje não para ouvir o Josias falar. Pode ser qualquer outra pessoa que quer falar sobre a cólera. Mas para serem a ferramenta dos que precisam de vocês. Tem muitas pessoas que precisam de vocês. E vocês precisam disso. Como eu preciso muito disso. Normalmente era eu que escolhia os temas, né? Eu comentei com a Lili. Eu prefiro que tu escolha agora, a partir de agora, para eu poder estudar. E veio em linha, porque eu precisava estudar sobre isso. Eu precisava entender o que a cólera podia fazer comigo. E em sua loucura, o homem colérico volta-se contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba destruindo por não lhe obedecerem. Ah, se em tais momentos ele pudesse ver a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer uma tendência que o torna digno de piedade. Quando a gente sai de si, é um movimento ridículo. E eu fiz essa mesma comparação com o meu filho de 3 anos. Se ele se visse se jogando no chão, ele ia rir. Esse é o movimento humano disso tudo. Depois, quando a gente fica maior, a gente não se joga no chão, mas a gente faz o mesmo movimento intelectual. Beira uma criancice. A cólera. Beira o ridículo. A cólera. Quando a gente vê as pessoas brigando, um xingando o outro, né, jogando objetos na parede, enfim. Nossa, para que tudo isso? Quebrando o celular na parede, tu vai conseguir retomar aquilo que tu perdeu? A ligação que tu recebeu, que não deve ter sido boa, ela vai deixar de existir? O bem material se foi. E muitas vezes, a maioria das vezes, isso fica enraizado, esse sentimento. Ou no intestino, ou no estômago, fica enraizado. E quanto mais a gente vai alimentando,
pior vai ficando. Eu li uma vez uma história que é um sábio, né? Estava conversando com o seu ancião e ele pergunta, né? Como é que a gente faz para ter uma vida plena? E aí ele diz, dentro de nós tem dois lobos. Um bom e um mau. E o ancião pergunta, né? E qual deles vence? Aquele que tu alimenta mais. Então, quanto mais a gente alimentar o lobo que não é do bem, que é do mal, mais as nossas características espirituais vão levar a gente para esse meio. E por que as espirituais e não as físicas? Não interessa se eu sou um marombeiro ou um faquir de 40 quilos. Se eu tiver cólera, eu vou ter a bravura igual. A parte do ser bruto não quer dizer que eu tenho muitos músculos e aí eu não vou conseguir passar naquela porta ali de tão forte que eu vou ser, e aí eu vou ser um gigante, né? Não tão mitológico. Então, muitas vezes a gente está nesse sentimento de cólera, de raiva, por que aconteceu com nós. Talvez nessa vida, talvez em outras, e as nossas provações diárias, elas servem para isso. Provação diária. Provação diária. Eu aprendi? Aprendi. Ok. Então eu vou para a próxima. Qual é a melhor provação de todas? É quando a gente vira um sábio. Vocês sabem a diferença do sábio e do inteligente? O inteligente ele aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Se eu estou vendo que desse jeito não dá certo. Se eu estou vendo que essa atitude não é correta. Eu preciso ter a mesma atitude para entender que não é correto. Eu estou vendo para onde as pessoas estão indo. E para aquele caminho eu não quero ir. Eu preciso ir lá para entender se aquele caminho eu não quero ir? Eu preciso ver o tempo. E hoje, com a tecnologia, com várias ferramentas que a gente tem, a gente consegue fazer tudo que a gente quer, em menos tempo. A grande diferença disso que a gente não faz é levantar a bunda da cadeira e ir. Porque é tanta informação que a gente se perde para que lado que eu vou. Aí eu tenho que fazer uma curadoria. Mas tem duas coisas que elas não vão mudar. Duas coisas, elas não vão mudar. A palavra de Deus não vai mudar. Lei moral não vai mudar. E o que Jesus fez nessa terra. Isso também não vai mudar. Se eu pegar essas duas coisas, não preciso de mais nada, e começar a me debruçar nelas, e refletir, não estudar, refletir. Eu ler e refletir. Como é que eu posso usar isso na minha vida hoje? Vai ter alguma coisinha que vai ter que usar na tua vida hoje. Como é que eu posso usar isso aqui na minha vida hoje? A gente vai conseguindo. Quando chegar o momento da cólera, como chegou comigo e já deve ter chegado em vários de vocês, o tempo de reação vai ser bem menor. Talvez nem tenha esse tempo de reação. Talvez, isso aqui é assim e está resolvido. Esse problema, cólera, o espírito Josias lá pode tirar. Ele já está aprovado. Pode mandar os outros. Ou vocês acham que Chico Xavier passou por muitos momentos de cólera na vida dele? Bem poucos. Se passou. Madre Teresa de Calcutá? Bem poucos. Se passou. Porque quando a pessoa ela se torna superior àquele problema, e ela tem humildade para entender isso e colocar isso em prática, a cólera não é mais viável para ela. Bom, ela vai ter outros problemas e não esse. Não quer dizer que não vai ter, mas vai ter outros. Né? E no penúltimo parágrafo diz assim: se parasse para pensar, veria que a cólera nada resolve, pois além de lhe alterar saúde, compromete sua própria vida, fazendo com que ele se torne sua primeira vítima
Como assim? A primeira vítima. Se eu tenho raiva da Lili, eu não mando energia negativa pra Lili? Tô com raiva dela? Ela que tem que ir? Como é que eu sou a minha primeira vítima? Muitas vezes, e a maioria das vezes, a Lili não tá nem aí pra minha cólera. Nem aí. Talvez nem chegue nela a minha cólera. Nem chegue. E se chegar, ela vai dizer, Josias, mas não foi isso que eu te falei, senta aqui, olha só, é assim. Ah, tá. Eu fiquei ali com uma raiva da Lili. Uma bravura. Se eu pegar a Lili na rua, olha, ela não escapa. Eu fui a vítima. Eu fui a vítima. E quanto mais primitivo a gente é, mais cólera a gente tem. Porque a gente não quer entender. A gente não quer entender. Não é assim, eu não consigo entender. É uma coisa. Agora, as pessoas não querem entender. A gente vive numa era tecnológica, uma era de Instagram, Facebook, Twitter. Qualquer postagem que alguém coloca ali, vai ter uns 4, 5 que vão xingar, uns outros 4, 5 que vão falar mal. E tu vai ler, que nem eu estava vendo hoje, Instagram, estava ali, né, no momento de procrastinação, olhando e quando veio uma foto do Big Brother. Lá, tinha 3 meninas. E aí eu não entendi o que era aquela foto, comecei a olhar os comentários, ver se eu conseguia entender o que era aquela foto. Um monte de gente xingando aquelas meninas. 3. E eu não conseguia saber o que estava acontecendo ali, né? Aí uns falavam, isso aí é racismo. Eu falei, não tem nenhum preto nessa foto, só tem as meninas. E comecei a ler. E não consegui entender nada. Tem uma aqui da minha colega. O que são essas gurias aqui na foto? São as finalistas do Big Brother. Sabe por que as pessoas estão xingando? Elas nem vão ver aquilo ali. Elas não vão ler aquilo. Não vai chegar para elas. Elas estão lá trancadas numa casa. Aí tu tá ali colocando toda a tua raiva num comentário. Agora ela vai ver. Adiantou o quê? Adiantou o quê? Às vezes a gente fica ali, colocando e xingando e colocando. Mesma coisa, né? Mas os homens que fazem isso, né? Jogo de futebol. Grenal. Quando um ganha, o outro perde, olha as redes sociais, é um xingando o outro. Para onde vai isso? E não é 2, 3 comentários, é 10 mil, é 20 mil, é não sei quantos milhões de visualizações. Isso é cólera sendo espalhada. Sendo espalhada. Mas é só um comentário. Quando tu comenta, tu coloca o teu sentimento naquilo ali. E a vítima é nós. Se ele possui coração, não sentirá remorso, sem sofrer as criaturas a quem mais ama? E que remorso mortal sentirias num acesso de raiva, cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender pelo resto da sua vida? Olha esse fechamento. Um ato de cólera, você pode pagar isso pelo resto da sua vida. De que forma? Se eu tiro a vida de alguém, se eu estou num ato de cólera, eu saio com o meu carro esvairado e atropelo um inocente. Eu pago pelo resto da minha vida. Quando eu era militar, uma vez, entrando de serviço, um sargento disse assim: o serviço, ele pode durar 24 horas, ou pode durar a tua vida inteira. Tu pode não querer estar aqui, mas se fizer qualquer coisa fora do que está escrito, o serviço dura a tua vida inteira. Porque tu pode perder um cartucho, tu pode dar um tiro em alguém sem querer, pode fazer qualquer coisa que não esteja escrito nisso aqui. O serviço dura a tua vida inteira. E eu comecei a refletir, sempre fui uma pessoa que refleti muito sobre as palavras, né? É verdade. Às vezes, 30 segundos, tu perde tua vida toda. 30 segundos. A tua decisão.
passar o sinal vermelho. Tu queria aproveitar o amarelo. Não dá mais do que 30 segundos. Talvez se tu esperar na sinaleira fechar e abrir de novo, é 1 minuto. E tu acaba com a tua vida. 1 minuto. O nosso tempo aqui na Terra, ele é muito curto. Nós vamos passar daqui na média 80, 85 anos, talvez. Né? Se eu era do menino não conta, né? Porque vai longe, é muito curto. Do 0 aos 20 passa muito rápido. Dos 20 aos 30 tu começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro. Daqui a pouco 30, 40 tu monta a tua família. Daí os filhos já estão crescendo. Tu já quer se aposentar com 50, 60. Vai vir os netos, falta 20. Falta 20. Acabou. 60, agora falta 20, falta 25. É curto. E a gente tem muita coisa para fazer boa aqui. A gente não pode ficar, por causa de 30 segundos com uma cólera, um final de semana sem falar com uma esposa, com um esposo. Uma semana sem falar com pai e mãe. Anos sem falar com o vô e vó. Tio, tia, enfim. Não vou falar com ele porque ele me fez isso aquele dia. Aquele dia ele me fez isso. E agora? Não falo mais. Não vamos dar o meu braço a torcer. Aí volta lá no primeiro capítulo. Na primeira frase. O orgulho. Eu estou acima dele. Se ele quiser, é ele que venha falar comigo. Porque foi ele que me falou. Foi ela que me falou. E aí eu não falei mais. Aí eu deixei assim. Quem ele pensa que é para falar isso? A gente volta, a gente retrocede. E aí a gente vai ficar aprendendo todos e todos os dias. Toda semana vai vir uma prova de cólera. E eu não vou entender por que eu tenho aquela prova toda semana. Cara, porque tem uma lá atrás que tu tem que passar. É difícil? Óbvio que é. Não é fácil. Foi para isso que a gente veio para cá. Vocês acham que a gente veio para cá porque a gente era muito bonitinho? Não, porque a gente tinha provas para fazer. E agora? Agora eu vou lá e vou passar naquela prova. Ah, mas a pessoa não me deu a mínima. Ainda achou com minha soberba, enfim. E eu fui lá, me humilhei para ela. Tem um capítulo aqui que fala disso. Os humilhados. Pode ler depois. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 9. É para isso que a gente está aqui. Mais uma vez. O líder, a pessoa que mais teve referência nesse planeta, lavou os pés dos seus discípulos. E ele sabia que um ia trair ele e o outro ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Que hora que o galo canta? 6h30, 5 horas da manhã. No dia que me pegarem, antes de amanhecer, um vai me negar 3 vezes. E aí ele tinha 12, um traiu, o outro negou. Conversava só com 2 ou 3, os segredos dele. E é assim que ele nos ensinou. E agora a gente tem a oportunidade de nos melhorar num quadradinho. Eu chamo que a nossa vida tem vários quadradinhos, né? Vários quadradinhos. Então todo dia que tu melhora um pouquinho naquele quadradinho, tu dá um cheque. Cheque. Melhorei nesse quadradinho. Quando a gente acha que a gente está muito bom nesses quadradinhos, o que acontece? Tem uma situação, você tem que mostrar a tua humildade para chancelar a tua melhora. Não adianta eu melhorar nesses quadradinhos e chegar aqui e dizer para vocês nem sabem. Eu estou muito humilde. Saí daqui segunda-feira, doei uma cesta básica, encontrei um amigo na rua, doei um prato de comida. Nossa, a minha humildade está excelente. Acabou agora a minha humildade. Agora, para a gente finalizar, pessoal, a última frase.
O espírita ainda deve levar em conta uma outra razão. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Se eu tenho cólera no meu coração, eu sou contrário a duas grandes chagas, né, do universo. O orgulho e o egoísmo. O orgulho não deixa eu fazer a caridade. A caridade, como o Samuel falou na prece inicial, nos leva ao amor. Bem proceder. E assim a gente vai indo. Então, se na primeira ponta eu não resolvi, dificilmente eu vou chegar 100% na outra. Então, espero ter agregado um pouquinho. Agradeço muito a paciência de vocês. Que vocês tenham um bom retorno às suas casas. Que essa conversa que a gente teve hoje possa levar vocês para onde vocês desejam. Que possa agregar um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de luz. Para a gente que está aqui, é algo sensacional de poder passar, de poder conversar. Espero que todos tenham entendido, e na próxima segunda, na próxima quarta, a gente possa estar aqui novamente todos juntos, em nome da espiritualidade. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso vice-presidente, irmão Josias, essa prática que ele deu. É uma ferramenta para a nossa caminhada. E nós estamos aqui para aprender. E nós, para aprender, nós temos que ter ferramentas. E é isso que nós temos, né, irmão Jesus? Espero que os irmãos possam dar continuidade no que o irmão colocou, na hora das angústias, na hora dos apertos da gente. Que os irmãos pegou mais um pouco de conhecimento. E o meu irmão Josias, ao retornar ao solar, que pode ser acompanhado com o Pai Maior, lhe dando toda a assistência do Senhor, e que cada vez o irmão possa ter mais um pouco de bagagem para Deus. Então, convido a todos, depois da nossa casa estar bem organizada, fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento, fazermos as nossas irradiações e nos prepararmos para receber o passe. Que possamos, em primeiro lugar, levar o nosso pensamento lá no nosso lar, onde pode haver algum atrapalhamento, alguma situação que nos está trazendo aborrecimento, que os nossos mentores possam ir até lá, através dos nossos pedidos, das nossas orações, das nossas súplicas, fazer uma limpeza, fazer a irradiação no nosso lar, trazendo para cá, para esse centro de atendimento, todos esses espíritos que ainda estão em sofrimento, que ainda estão perdidos, que eles possam vir receber o auxílio da espiritualidade, sendo encaminhados conforme suas necessidades e segundo seus merecimentos. Que possamos também ir aos hospitais nesse momento, onde se encontram os nossos irmãos doentes da mente, do corpo e do espírito. Que eles possam receber da espiritualidade maior nesse momento um passe de luz, um passe de fé, um passe de esperança, reconfortando o seu espírito para que possam ter coragem de passar por todas as enfermidades que ainda nos cabem nessa encarnação. Que possamos também ir até os asilos onde se encontram os nossos idosos, que eles possam receber a espiritualidade maior, todo o conforto, todo o amparo necessário. Pedindo também pelos cuidadores, pelos administradores e por todas aquelas pessoas que lá se encontram cuidando desses seres que ainda têm uma caminhada pela terra, que eles possam ser carinhosos, bondosos e tratar os nossos idosos com amor. Pedindo também pelas crianças, sendo nos abrigos, em suas casas, nas ruas, onde elas querem que estejam, elas possam ser envolvidas pela espiritualidade com muito amor e carinho, recebendo fluido benéfico e recebendo tudo aquilo que elas necessitam. Possamos também ir aos presídios onde se encontram os nossos irmãos que cometeram erros por ainda ter a sua consciência muito primitiva, não saber a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. Que eles possam também receber da espiritualidade maior, conforme os seus merecimentos e as suas necessidades, tudo aquilo que necessitam. E que também possamos orar e pedir pelos nossos irmãos moradores de rua, que estão em situação de rua nesse momento, está chegando esse período muito frio,
que a espiritualidade maior possa cobrir eles com um manto sagrado, elevando os nossos pensamentos e rogando a Deus que tenha piedade os irmãos que também caminham com eles. Sendo assim, nesse momento, do passe, e que nesse momento do passe possamos estar com a nossa mente, o nosso corpo e o nosso coração bem alinhados para recebermos a espiritualidade do que viemos em nós. E que assim seja.